Fala pessoal, estamos de volta aqui para a parte 2 da nossa live de hoje, certo? Você que estava na outra live, que está chegando aí, senta o dedo aí no like, por favor, para o Instagram indexar. E para quem está chegando agora nessa live, me permita falar o seguinte. Eu fiz uma live de quase uma hora, acabou agora. São 17h59 pelo horário de Brasília, acabou 17h58. E eu estou analisando... tecnicamente, eu estou analisando juridicamente o pedido de abertura de inquérito feito pelo Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, ao Supremo Tribunal Federal para investigar o que foi dito pelo ex-ministro Sérgio Moro em detrimento do presidente Jair Messias Bolsonaro e se há crime do Bolsonaro, há crime do Moro, não há crime de nenhum dos dois. Nós tratamos da parte processual, ok? Nós tratamos da parte processual e depois eu passei a tratar da tipificação. Eu estou indo pelo que o PGR disse, eu estou fazendo análise de cada tipo penal do PGR. Eu vou dar continuidade a essa análise. Se porventura você está chegando agora, talvez você não consiga compreender, você não consiga entender. Então o que é que eu recomendo? Assiste a parte 1 da live, eu deixei salvo. O Instagram leva mais ou menos uns 10 minutos depois que você manda salvar para disponibilizar. Então, às 18h10, 18h20 está lá. Ok? Assiste a parte 1 para depois assistir a parte 2. De novo, isso aqui é a parte 2. Eu estou dando continuidade às ideias da parte 1. Se você quiser ter o raciocínio jurídico completo, a sequência lógica, a sequência didática, por favor, assista a parte 1 para depois vir e assistir essa parte 2. E eu já dei esse alerta lá na parte 1, mas o pouco que eu olhei os comentários é porque a gente está vivendo uma geração de jurista imaturo demais. Puta que pariu, velho. Nós estamos vivendo uma geração de juristas que eles estão buscando discurso de justificação. Eles são incapazes de ouvir uma análise técnica e já querem aloprar. Então, eu não estou fazendo análise política. Eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal. Eu estou fazendo uma análise técnica. E justamente por fazer uma análise técnica, eu estou analisando fatos. E ao analisar fatos, eu não posso me responsabilizar se essa análise de fatos beneficia A ou B, João ou Pedro, José ou Maria. Eu não posso. Eu analiso os fatos. A quem os fatos vão beneficiar, e aí não é responsabilidade minha, é responsabilidade dos fatos. Então não adianta vocês ficarem se matando aí nos comentários, porque primeiro eu não vou conseguir ler tudo. E segundo, se você não tem maturidade suficiente para ver uma análise jurídica, talvez seja bom você repensar se você presta para ser jurista. Certo? Se você quer ser jurista e você é incapaz de fazer uma análise, ou pelo menos sentar para escutar uma análise jurídica, você talvez não sirva para ser jurista. Até porque a análise que eu estou fazendo aqui não sai das vozes da minha cabeça. Eu vou sonhar que não. Eu estou fazendo uma análise técnica, com base em precedentes de STJ e de STF de doutrina. Se isso não é suficiente para análise jurídica, me desculpe, mas eu não consigo superar isso aí. Perdoem as minhas limitações. Feitas essas ressalvas iniciais, voltemos para a continuidade do que o Procurador-Geral da República pediu que fosse investigado pela Polícia Federal. Crime de obstrução de justiça, certo? O pessoal está pedindo para eu bloquear os comentários. Eu não gosto de bloquear os comentários por um motivo muito pragmático. Eu parto da premissa que um professor ele tem que dar o benefício da educação e da dúvida aos seus alunos. Pedagogicamente, se eu já chego bloqueando os comentários, eu estou partindo da premissa que os meus alunos são incapazes de serem educados. E eu prefiro partir da premissa que os meus alunos são capazes de serem pessoas educadas e ponderadas. Eu bloquear comentário é um caso extremo pra caramba. Eu posso me responsabilizar pela ideia pedagógica que eu tenho. Já não posso me responsabilizar pela ideia pedagógica que os alunos fazem de si mesmos. Então o que eu estou pedindo é educação. Se você é incapaz de ter educação numa live, eu estou fazendo minha parte, eu estou dando um voto de confiança. Para eu chegar e bloquear comentário aqui, é preciso que a gente chegue num ponto muito extremo. Até no Instagram mesmo, comentário para eu bloquear é preciso ser uma coisa muito extrema. Então vamos lá. Voltando aqui para o crime de obstrução de justiça que foi imputado aqui o pedido de investigação, tá? Algumas pessoas fazem uma análise muito equivocada da obstrução de justiça. Eu li muita coisa esse final de semana.
Vi muita gente falando no Twitter, vi muita gente falando em rede social, vi muita gente dando entrevista e eu aprendi que com o tempo você aprende que é importante você olhar o Instituto Jurídico despido de paixões. Quando eu vi a galera falando obstrução de justiça, por quê? Porque o crime de obstrução de justiça é você atrapalhar, de novo, o crime de obstrução de justiça, muita gente falou, é você atrapalhar a investigação policial, é você atrapalhar o processo. Cara, em obstrução de justiça não é isso. A expressão obstrução de justiça acaba passando uma visão equivocada da tipificação penal. De novo, esse nome iuris, vamos dizer assim, obstrução de justiça, acaba passando uma visão equivocada da tipificação. Mas muita gente, não é pouca não, muita gente falou esse final de semana que obstrução de justiça é toda vida que alguém atrapalha o curso de uma investigação. Obstrução de justiça é toda vida que alguém atrapalha o curso de um inquérito policial. Isso não é obstrução de justiça. Isso pode ser fraude processual, coação no curso do processo, pode ser um bocado de coisa, mas não é obstrução de justiça. Porque a obstrução de justiça é crime específico da lei das organizações criminosas. E aí eu preciso que vocês entendam um detalhezinho que é normativo, não sou eu que estou dizendo. Está escrito na letra da lei. Observe. Lembrando que a tipificação feita pela Procuradoria-Geral da República está errada. Tem um erro material de tipificação. Quem não prestou atenção eu falando isso no começo da live passada, eu vou repetir. Foi dito que a obstrução, foi dito na peça, no pedido, que a obstrução de justiça está no artigo 1º, como é que está na peça aqui? A obstrução de justiça está no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei das Organizações. Não, está no artigo 2º, parágrafo 1º. Artigo 2º da Lei 12.850, Lei das Organizações Criminosas. Promover, custear, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça investigação de infração penal que envolve organização criminosa. Qual é o problema aqui, cara? O problema é que na hora que você elenca a possibilidade do presidente da República ter incorrido no crime de obstrução de justiça, antecipadamente e obrigatoriamente, você está dizendo que existe envolvimento do presidente da República em organização criminosa. Perceberam? Olha o tamanho do problema que a PGR arrumou. Olha o tamanho do problema para se demonstrar isso que a fala do ex-ministro arrumou para a PGR. E é por isso que eu digo que foi assodado. Porque se o PGR tivesse analisado, na meu sentido, com mais ponderação, ele não tinha feito constar nesse termo de pedido de inquérito obstrução de justiça. Porque a obstrução de justiça é uma conduta que presume que existe por trás dela, é um crime subsidiário, na verdade. É um crime subsidiário. Porque presume que por trás da obstrução de justiça existe algum tipo de envolvimento com a organização criminosa. E aí, para você entender o que é organização criminosa, você tem que ir lá para o artigo 1º, parágrafo 1º da lei. Vou ler letra de lei. Artigo 1º, parágrafo 1º. Esta lei define a organização criminosa. Parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, como objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante prática de infração penal cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Um detalhe, tá? Não confunda associação criminosa, que é uma coisa, milícia privada, que é outra coisa, e organização criminosa, que é outra coisa. Que foi uma coisa que eu vi muita gente confundindo. Associação criminosa 288, milícia 288A, organização criminosa, lei específica. Eu não estou dizendo que o presidente da República tenha qualquer envolvimento com milícia. Eu não estou dizendo isso. Eu estou apenas relatando que nas redes sociais
Algumas pessoas disseram, não sou eu, não é Giovanni, não é o professor Giovanni, eu não estou dizendo e não estou fazendo nenhuma acusação ao presidente da República. Eu estou relatando um fato que, nas redes sociais, algumas pessoas alegam que o presidente teria envolvimento com milícia. Milícia não é a mesma coisa de organização criminosa. Milícia é milícia, organização criminosa é organização criminosa. Eu não posso agora fazer uma diferença entre associação, mero concurso de agentes, milícia e organização criminosa, porque a gente levaria uma live toda. A gente teria uma live toda para isso, não é o nosso objetivo. Mas milícia e organização criminosa não se confundem. A caracterização de organização criminosa vai muito além de uma milícia e a caracterização de uma milícia vai muito além de uma associação criminosa e a caracterização de uma associação criminosa vai muito além de um concurso de pessoas. Existe uma escada de evolução de estruturação de crime. Concurso de pessoas, associação criminosa, milícia ou grupo armado, organização criminosa. Para que se impute ou se faça a ilação que o presidente teria incorrido em crime de obstrução de justiça, como se trata de um crime subsidiário e vinculado à estrutura geral da lei das organizações, é preciso que haja notória suspeita de que ele tem envolvimento com organização criminosa. E com todo respeito ao senhor Augusto Aras, eu nunca vi ninguém falar nada de organização criminosa em relação ao presidente da República. E, de novo, eu não estou dizendo que ele tenha. Eu não estou afirmando nada. Eu estou dizendo que eu nunca vi ninguém falar nada, nem suscitar os seus maiores opositores que ele tivesse alguma ligação com a organização criminosa. Já vi, sim, opositores falarem que ele tem ligação com a milícia. Milícia é uma coisa, organização criminosa é outra. O crime de obstrução de justiça não se refere à milícia ou à associação criminosa. O crime de obstrução de justiça se refere ao contexto de organização criminosa. É tanto que ele não está tipificado no Código Penal. Ele está tipificado na lei especial. Na lei específica das organizações, que é a Lei 12.850/2013. Então, para que haja o reconhecimento desse crime de obstrução de justiça, por consequência, você terá que comprovar algum tipo de ligação do presidente da República com a organização criminosa. De novo, por consequência, você terá que fazer o vínculo necessário do presidente da República com a organização criminosa. E, meu amigo, fazer esse vínculo é algo extremamente sério. Fazer esse vínculo é algo extremamente gravoso. Eu não estou tecendo juízo de valor. Eu vou fazer uma análise de outros fatos. Na ação penal 470, processo do mensalão, e na ação penal derivada da Operação Lava Jato, a maioria das imputações de organizações criminosas a entes políticos foi desnaturada. A Operação Lava Jato denunciou um bocado de políticos por participação em organização criminosa e essa acusação foi desnaturada pelo STF. Tamanha é a dificuldade de você enquadrar um agente político dentro de uma organização. E pela terceira vez, eu não estou dizendo que o presidente tenha qualquer tipo de vínculo, seja com milícia, seja com organização. Porque eu fiquei muito triste esse final de semana. Eu fiz uma live no PGG Sarcástico. O PGG Sarcástico é um perfil que eu tenho, um segundo perfil onde eu tiro minhas ondas, dou minhas opiniões políticas, falo um pouco de história, de coisa que tem nada a ver com direito, é para desopilar. E eu fiz uma live lá, e uma pessoa pegou 5 segundos da minha fala, 5 segundos da minha fala, e usou esses 5 segundos em um grupo de WhatsApp para me desmoralizar. 5 segundos. Se ele tivesse pego 10 segundos da fala, ele tinha dado o contexto. Então, eu estou deixando claro pela 5ª vez, tem quase 300 pessoas de testemunha aqui,
Eu não estou dizendo que o presidente da República tenha nenhum tipo de ligação com a organização criminosa. Eu estou dizendo que, para se comprovar a prática de crime de obstrução de justiça, necessariamente será preciso se comprovar algum liame subjetivo, algum viés de ligação do presidente da República com uma organização criminosa. O que me parece algo dificílimo de ser feito. Nem na época da Operação Lava Jato conseguiu-se fazer isso com agentes políticos em regra, alguns poucos caíram em organização criminosa, e algo extremamente sério, porque se existisse a mínima suspeita de vínculo do presidente com a organização criminosa, eu acredito que politicamente a essa altura o impeachment já teria sido recebido pelo Congresso Nacional. Mas isso é uma questão política, não é uma questão jurídica. Então, o que a Polícia Federal vai ter que fazer agora, o que a Polícia Federal, se o decano Celso de Mello autorizar a instauração do inquérito policial, é comprovar, primeiro, que o presidente da República tem vínculo com a organização, para depois comprovar se ele tem ou se ele não tem cometido o crime de obstrução de justiça. Então, a comprovação dessa inlação de obstrução de justiça aqui é algo assim que eu reputo de uma dificuldade extremada de ser caracterizado, mas de uma dificuldade gritante de ser caracterizado. E me parece que foi, de todas as imputações aqui, me parece que foi a mais impensada no termo de relevância, com todo o respeito ao digníssimo representante da Procuradoria-Geral da República. Eu vou falar uma coisa aqui, não levem para o lado negativo, é menos uma mera constatação. O famoso ânimo assim, você chega na delegacia, e antigamente alguns delegados pegavam e botavam tudo que podia para depois se resolver na justiça. Vamos atirar para todo lado para ver onde acerta. Mas esse tiro aqui foi um tiro muito sério para ter sido dado a esmo. E eu acho dificílimo conseguir comprovar essa caracterização. Aí vem, se não ficar comprovado a prática, se não for provado a prática de nenhum desses crimes por parte do presidente da República, seria possível, segundo o PGR, a investigação de quais crimes em detrimento do ex-ministro Sérgio Moro. Nos termos está previsto denunciação caluniosa e crimes contra a honra. Bom, vamos focar aqui na denunciação caluniosa, já que os crimes contra a honra são de ação dupla. Pode ser crime contra a honra de funcionário público no exercício das funções, tanto pode ser de ação privada quanto de pública condicionada à representação. Então, para ter manifestação de crime contra a honra por parte do presidente da República contra o ex-ministro Sérgio Moro, o presidente da República tem que ou interpor a queixa-crime ou representar. Um detalhe de ordem processual aqui, tá certo? Um detalhe. Desculpa. Eu pulei corrupção passiva privilegiada. 1000 perdões. Desculpa, tá? Eu pulei corrupção passiva privilegiada, não foi intencional, foi um lapso meu. Então, só antes de eu falar das eventuais investigações contra o ex-ministro Sérgio Moro, eu preciso voltar aqui para a corrupção passiva privilegiada, já externando todas as devidas vênias aí à minha falha. Corrupção passiva privilegiada, artigo 317, parágrafo 2º do Código Penal. Corrupção passiva, todo mundo sabe o que é. O CAPT, a privilegiada é que é bronca. O que é a corrupção passiva do CAPT? Solicitar ou receber, direto ou indiretamente, para si ou para outra, ainda que fora das funções ou antes mesmo de assumir, mas em razão desta, vantagem indevida, ou aceitar a promessa de tal vantagem, pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. É um crime tão comum em concurso que eu sei decorado. O tipo penal. Agora, existe uma modalidade privilegiada no parágrafo 2º, que é a infração penal de menor potencial ofensivo, cuja pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Se o funcionário público deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. O que é isso aqui? A corrupção passiva privilegiada estará caracterizada todas as vezes que o funcionário público agir em desacordo com aquilo que ele pode, se o funcionário público agir em desacordo com aquilo que a lei o autoriza, porque lembre-se, o particular ele faz tudo que a lei deixa e tudo que a lei não proíbe.
O agente público, eu sei que o termo é agente público, mas no direito penal a gente usa o nome funcionário público, por força do artigo 327 do Código Penal. O funcionário público, no exercício das suas funções ou em razão delas, só faz aquilo que a lei deixa. Desculpe, que a lei manda, perdão. Nós, particulares, fazemos tudo que a lei autoriza e tudo que a lei não proíbe. O funcionário público, no exercício das suas funções, só faz aquilo que a lei permite, autoriza ou manda. O crime de corrupção passiva privilegiada presume que o funcionário público esteja infringindo o seu dever de ofício, que o funcionário público esteja agindo em desacordo com o que ele pode fazer, cedendo a pedido ou influência de outra. Sabe como é que a gente chama isso no dia a dia? Quando o funcionário público dá o desenrolo para alguém, ele incorre em corrupção passiva privilegiada. Como assim, Giovanni? O funcionário público dá o desenrolo. Eu vou dar um exemplo. Imagina só que eu tivesse consumido bebida alcoólica e estivesse guiando o meu veículo automotor. E eu sou parado numa blitz da lei seca. Isso é uma situação hipotética e exemplificativa. Tomei uma, estou dirigindo meu veículo, fui parado na blitz da lei seca. Sei que se soprar o etilômetro, a casa vai cair para o meu lado. Eu vou incorrer em crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Lei 9503/97. O agente policial se aproxima. Quando ele me vê, ele diz: professor, sou seu aluno lá no Juiz 21. Eu digo: opa, desenrolado. Beleza, autoridade? A autoridade é o seguinte, não vou mentir para você não. Eu tomei uma. Se eu soprar o etilômetro aí, a casa vai cair para o meu lado. Leve a mão não, me libere aí. Quebre meu gado, dê meu desenrolo. O que é que o agente de trânsito tem que fazer? Independente de ser uma pessoa conhecida ou não, ele tem que proceder à abordagem do veículo e do condutor. Fato. Eu estou errado. Eu pedi a ele para me liberar. Ele disse: professor, eu vou dar o desenrolo para o senhor. Vá-se embora, faça de conta que já foi abordado e vá-se embora e vá para casa, vá na paz. Ele, funcionário público, está agindo em desacordo com o seu dever de ofício, cedendo a um pedido meu, a um pedido ou solicitação de outra. Isso é corrupção passiva privilegiada. E um detalhe: eu que peço, não cometo crime. Ah, Giovanni, quem pede é corrupção ativa. Nananina, não. Corrupção ativa é oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para que ele infrinja o seu dever de ofício. O ato do particular influenciar o funcionário público na infração do seu dever de ofício é atípico. De novo, o ato do funcionário público, o ato do particular influenciar funcionário público é atípico. O crime é do funcionário público que se deixa influenciar. Giovanni, isso não é prevaricação? Não. Qual é a diferença elementar entre corrupção passiva privilegiada e prevaricação? A motivação. Tanto na corrupção passiva privilegiada quanto na prevaricação, em ambos os casos, o funcionário infringe o seu dever de ofício. Só que na corrupção passiva privilegiada, ele infringiu o dever de ofício cedendo a pedido de outrem. Tem a influência externa, tem o pedido externo. Já na prevaricação, ele infringe o dever de ofício para satisfazer foro íntimo, para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Não tem a provocação externa. A diferença elementar entre corrupção passiva e privilegiada e prevaricação é a provocação. Se tem a provocação externa, o pedido, e o funcionário cede a esse pedido infringindo dever de ofício, corrupção passiva privilegiada. Se o funcionário infringe dever de ofício sem influência externa, só porque ele quer, para satisfazer sentimento ou interesse pessoal, é prevaricação do artigo 319. Pois bem, por que é que aqui não me parece razoável se falar em corrupção passiva privilegiada? Por um motivo muito pragmático. Corrupção passiva privilegiada presume, por força de lei, que o funcionário público que venha a infringir dever funcional cedendo a pedido ou influência de outro, que ele age em desacordo com o que a lei permite que ele haja. Eu já disse desde a live passada, quem é que nomeia e quem é que exonera diretor-geral da Polícia Federal? O presidente da República. A única pessoa que pode nomear ou a única pessoa que pode exonerar diretor da Polícia Federal é o presidente da República. Se ele está exonerando porque alguém pediu, a infração ao dever funcional não existe. Ah, Giovanni, isso é uma ofensa à moralidade administrativa. Eu não discuto, porque isso é uma questão política.
Eu estou falando da tipificação penal. Não sou eu que estou dizendo, é letra de lei. Está inclusive entre vírgula, com infração do dever funcional. Qual é a infração do dever funcional que alguém comete quando ele faz exatamente aquilo que a lei permite? Nenhuma. Se alguém pediu, de novo, se alguém pediu ao presidente da República para que ele tirasse e exonerasse o diretor da Polícia Federal, ainda assim não há crime por parte do presidente da República, ao meu sentir, por um motivo muito pragmático. Porque ele não está agindo em infração do dever de ofício, que é elementar do tipo penal. Se ele não pudesse fazer aquilo, aí eu fico calado. O policial na blitz da lei seca não pode liberar. Por isso que a corrupção passiva é privilegiada. Mas o presidente, seja de expoente própria, seja a pedido, ele pode exercer a exoneração. Então não há infração do dever de ofício e é por essa mesma lógica que não há prevaricação do 319. Porque o que é prevaricação? Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. A exoneração do diretor da Polícia Federal satisfez o interesse pessoal? Sim. É inequívoco, ficou claro que o presidente da República queria a exoneração dele. É uma satisfação de interesse pessoal. Mas não me parece razoável caracterizar crime de prevaricação. Por quê? Porque não houve infração do dever de ofício. Como é que o cara prevarica fazendo aquilo que a lei deixa ele fazer? Perceberam? Como é que eu vou ter prevaricação se o cara está fazendo aquilo que a lei deixa que seja feito? Não, mas ele satisfez interesse pessoal. Ok. Por isso que é cargo de livre provimento e livre exoneração. Porque tem que satisfazer o interesse pessoal do administrador. Que houve uma satisfação de interesse pessoal, eu não tenho dúvida. Mas não há ato que infringiu o dever de ofício. Ô, professor, mas vamos imaginar que a Polícia Federal estivesse investigando o presidente da República. Não pode. Eu falei no começo da live passada. Polícia Federal só pode investigar o presidente da República se tiver autorização prévia do STF. E nunca teve. Então não há prevaricação e não há corrupção passiva privilegiada pelos mesmos motivos. Não há infração do dever de ofício. Não há infração daquilo que a lei permite que seja feita. Beleza? Ainda que haja pedido externo, pode ser comprovado? Pode. Ainda que haja satisfação de interesse pessoal, pode ser comprovado? Pode. Mas é elementar presume a infração do dever de ofício, está bem claro, não sou eu que estou dizendo. É letra de lei. E isso também vai dar trabalho na investigação, porque eu não vejo como reconhecer esses crimes, porque é letra de lei, a não ser que mudem a letra da lei. Voltando para as eventuais imputações que podem ser investigadas, agora em detrimento do ex-ministro Sérgio Moro, para não dizer que eu estou só metendo o pau no presidente aqui, vamos falar do outro lado também. Como eu disse, eu não vou tratar de crime contra a honra, artigo 138, 139, 140, como está aqui no termo do PGR, porque 138 é calúnia, 139 difamação, 140 injúria. Porque nesse caso, estavam me ligando aqui, seria crime contra a honra de funcionário público em razão do exercício das funções. Quando você tem crime contra a honra de funcionário público em razão do exercício das funções, você pode, segundo o STF, é matéria de jurisprudência do STF, ter dois tipos de ação penal. Quais são os dois tipos de ação penal? Ou ação penal privada, a vítima intenta através de advogado uma queixa-crime, ou uma ação penal pública condicionada à representação do ofendido. O ofendido tem que representar para que o MP mova a ação penal. É a única hipótese de crime contra a honra onde é possível a ação pública. É quando for um crime contra a honra de funcionário público em detrimento das suas funções. A ação penal pode ser de dupla hipótese, ou privativa do ofendido, via queixa-crime, ou mediante denúncia numa hipótese de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, lembrando que o intento de um obsta o intento de outro por causa do instituto da litispendência, que é um instituto processual penal. Se já houver a queixa-crime, não cabe a denúncia. Se já houver a denúncia, não cabe a queixa-crime. Então, como depende da vontade, eventualmente, do presidente, não me cabe analisar aqui. Certo? Não me cabe mesmo, porque eu estaria entrando no imponderável. Eu estaria entrando no que passa pela psique do indivíduo. Eu não tenho como saber o que passa pela cabeça dele.
Por isso que eu só vou tratar de temas que são de ação pública incondicionada. E aí vem a questão da denunciação caluniosa. 339. O que eu vi de gente dizendo que não dava para ter denunciação caluniosa, vamos lá. Pegar a letra de lei. E eu recomendo que vocês não acreditem em mim, não. Eu recomendo que todos esses artigos que eu estou lendo aqui, vocês confiram no seu Vadmec, tá certo? De novo, eu recomendo que todos os artigos que eu estou citando aqui, vocês confiram no Vadmec. Denunciação caluniosa, artigo 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º, a pena é aumentada de sexta parte se serve de anonimato, que não é o caso, e a pena é diminuída da metade se a imputação é de contravenção, que não é o caso. Muitas pessoas questionaram qual a diferença entre a falsa comunicação de crime ou contravenção e a denunciação caluniosa. Falsa comunicação de crime ou contravenção, artigo 340. Certo? Qual é a diferença? Em ambos os casos, seja na denunciação caluniosa, seja na falsa comunicação de crime ou contravenção, o indivíduo, ele sabe que a pessoa sobre a qual ele está falando é inocente, que não cometeu um crime, ou porque o crime não existe, ou porque o crime foi praticado por outra pessoa, tanto no 339, denunciação caluniosa, quanto no 340, falsa comunicação de crime ou contravenção, existe a necessidade desse elemento volitivo, desse elemento subjetivo. O indivíduo sabe que a pessoa de quem ele está falando é inocente, porque o ato não existiu ou o ato foi praticado por outra pessoa. Tem que ter dolo específico em ambos os casos. A diferença de tipificação é a consequência da mentira. Para ter denunciação caluniosa ou falsa comunicação de crime ou contravenção, a diferença vai estar nas consequências. Se o indivíduo imputa falsamente a alguém a prática de um crime inexistente ou praticado por outra pessoa, mas isso não vira um procedimento formal. O que é um procedimento formal? Um inquérito policial, uma ação penal, um inquérito de investigação administrativa, um procedimento administrativo disciplinar, um inquérito policial militar. Se a informação não é suficiente para fazer com que um procedimento formal seja instaurado, eu terei a tipificação do artigo 340, falsa comunicação de crime ou contravenção. Agora, se esta mentira produzir por consequência a instauração de um procedimento formal, aí há de se arguir a denunciação caluniosa. Para facilitar, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a pessoa pega o telefone, liga para o 190, liga para o CIODES, para o Centro Integrado de Operações de Defesa Social, e diz assim: olha, tem um marido aqui que está batendo na esposa, a esposa está morrendo, está aqui de frente. Venha, cuide, corra, 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 corra. O CIODES empenha uma viatura, a viatura chega no local da ocorrência e descobre que era um trote. Descobre que não tinha nada desse crime. Só houve a diligência, o deslocamento da viatura. A viatura copia o Copom, copia o senhor diz, QRD negativo aqui, QRD infrutífero. Chegamos no local, é negativo para a ocorrência, foi um trote e a gente está com a pessoa que cometeu o trote. A pessoa que praticou aquele trote incorre no artigo 340, falsa comunicação de crime ou contravenção. Ele produziu uma atuação do Estado, mas não foi uma atuação formal no sentido de inquérito, ação, procedimento administrativo. Foi um mero deslocamento de guarnição. Mas vamos supor que eu chegasse, por exemplo, numa delegacia e dissesse assim: seu delegado, meu vizinho matou a esposa. Não sei onde ele botou o corpo, mas meu vizinho matou a esposa. E o delegado come a oia. O delegado acredita, baixa uma portaria e instaura o inquérito. E ao final do inquérito se descobre que eu menti descaradamente. Que eu sabia que não tinha crime e menti só para lascar meu vizinho. Aí, como a consequência da minha mentira produziu a instauração de um inquérito policial,
eu responderia por denunciação caluniosa 339. Se ligar na diferença, eu chego na delegacia e digo, doutor, meu vizinho matou a mulher. Aí o doutor diz, foi. Aí pega o pessoal da equipe dele, vai lá ver, passa os panos, faz a diligência, bota, doutor, não teve crime não. Falsa comunicação de crime ou contravenção. Mas se o delegado vai e bate o inquérito, instaura o inquérito por portaria e depois descobre que eu menti, denunciação caluniosa. Ok? Sabe onde é que acontece muito isso? Delegacia, quando acontece a chamada síndrome da mulher de Potifar. A mulher, principalmente delegacia de bairro de periferia, a mulher briga com o marido, aí chega na delegacia dizendo, fui estuprada, apanhei. O delegado instaura o inquérito e depois descobre que não teve estupro. A mulher que disse isso incorre em denunciação caluniosa. O delegado diligencia e descobre, sem instaurar inquérito, que não teve estupro. Falsa comunicação de crime ou contravenção. Beleza? Bom, o que é que eu penso aqui sobre a imputação do ministro Sérgio Moro? A denunciação caluniosa, falando especificamente, ela presume dolo específico. Eu sempre defendi isso e eu não vou chegar nesse momento e ir de encontro ao que eu passei 20 anos defendendo. Denunciação caluniosa presume dolo específico. Presume que você tem a real e notória intenção de imputar algo que você tem certeza que é mentira. Eu sempre brinco nas minhas aulas dizendo assim, imagina só que o cara vai saindo de casa e ele mora naqueles apartamentos, naqueles prédios que são 10, 12 apartamentos por andar. Quando ele vai saindo de casa, passando na porta da casa do vizinho, ele escuta a mulher gritando, eu vou morrer, eu não aguento mais, você vai me matar. E ele acha que o cara está matando a esposa e chama a polícia. Mas na verdade a esposa está transando com o marido e a esposa é escandalosa. Ele vai responder, seja por denunciação caluniosa, seja por falsa comunicação de crime? Não, porque não teve o dolo específico de mentir para prejudicar. Ele fez uma análise equivocada da realidade. Ele podia ter uma diligência maior? Podia. Ele podia ter um cuidado maior? Podia. Mas ele fez uma análise equivocada da realidade, o que não é suficiente para caracterizar o dolo específico. Para que eventualmente se imputasse ao ex-ministro Sérgio Moro o crime de denunciação caluniosa, era preciso se demonstrar que ele, de caso pensado e de forma mentirosa, imputou prática de crime ao presidente da República. E pela fala dele, a fala dele não faz essa imputação de forma específica. A fala dele é muito mais, ao meu sentir, uma fala política do que uma fala técnica. Ele fala dele, não fala do presidente. Então, eu não vejo muito, ainda que o inquérito dê infrutífero, certo? Ainda que o inquérito indique que não houve a prática de nenhum desses crimes por parte do presidente da República, eu acho muito difícil imputar ao ex-ministro Sérgio Moro a figura da denunciação caluniosa. Por quê? Porque a necessidade de demonstração desse dolo específico naquele contexto, mutatis mutandis, a não ser que surja fato novo, me parece muito difícil de ser feita. Então, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver, ainda que o inquérito dê infrutífero, que diga que não houve nenhum dessas imputações, eu não consigo ver a imputação de denunciação caluniosa ao ex-ministro Sérgio Moro. Bom, para encerrar, as duas considerações que faltam. A questão dos prints. Ele apresentou 2 prints de conversa, um dele com o que disse o presidente da República e outro dele com a deputada Carla Zambelli. Certo? Eu não falei Potiguar não, Cardeal, eu falei Potifar. Depois você pesquisa, Síndrome da Mulher de Potifar. É um instituto jurídico penal aplicável aos crimes contra a dignidade sexual. Então, voltando para o que eu estava dizendo, eu não consigo enxergar essa questão dos prints no sentido de tipificação de crimes. Por quê? Eu tenho uma conversa entre 2 interlocutores. Essa conversa pode ser por voz, pode ser por mensagem, como é mais comum hoje. A interceptação só seria crime se feito por uma terceira pessoa. Então, por exemplo, você manda uma mensagem de WhatsApp para mim. O fato de eu usar essa mensagem em minha defesa não é crime da minha parte. Não é. Então, o fato dele ter apresentado aqueles prints, ao meu sentir,
nem demonstra crime da parte do presidente, nem caracteriza crime da parte dele. Giovanni, mas ele apresentou um print da conversa com a Carla Zambelli, é isso mesmo, Carla Zambelli, a deputada que ele foi padrinho do casamento. Ele apresentou uns prints da Carla Zambelli, foi só parcial, ok, mas ele não narrou nada sobre aquilo. Quem narrou foi a Globo. Não existe voz do ex-ministro Sérgio Moro fazendo nenhum juízo de valor sobre aqueles prints. O que existe é uma narração da imprensa fazendo uma interpretação sobre os prints. Ainda que os prints tenham sido parciais, porque depois parece-me que rolou no Twitter, parece-me não, rolou no Twitter aí, eu não sei no Instagram, os prints completos da Carla Zambelli, e eu li esses prints e não tem nada demais neles. Ainda que a apresentação tenha sido feita parcial, o juízo de valor não foi feito por ele, foi feito pela Globo. Foi feito pelo Jornal Nacional. Então, aqueles prints não são ilícitos, certo? Aqueles prints não são ilícitos. Ah, mas é moral e imoral? Essa é uma discussão que eu não vou entrar. Eu estou falando de técnica de direito. Se é moral, se é imoral, isso é uma discussão política. E desde a live passada eu estou deixando claro. Não queira fazer discussão política aqui, porque aqui não é o lugar. Tecnicamente falando, não há crime no que está nos prints, seja da parte da Carla Zambelli, seja da parte do presidente da República, e não há crime dele em apresentar os prints. E qual a finalidade de apresentar? Aí é uma discussão política que eu não vou fazer. Eu até fiz lá no PLGG sarcástico no sábado, mas aqui não. Eu não vou fazer essa discussão. Tecnicamente falando, não é ilegal, porque ele apresentou uma conversa e ele é um dos interlocutores da conversa. Não demonstra crime nem da Carla Zambelli, nem do presidente da República, nem dele. Acabou-se. Acabou-se. Para finalizar, que minha bateria já está indo para o espaço, daqui a pouco está na hora da minha bebê dormir. E quando minha bebê vai dormir, eu gosto de chegar para dar um cheirinho nela. É o seguinte, galera. Eu não sei o que o ministro Celso de Mello vai fazer num caso como esse. Certo? Eu realmente não sei. O ministro Celso de Mello é o decano da corte. Que você gosta ou que você não gosta das posições dele, um dos ministros de maior conhecimento jurídico. Eu já disse isso várias vezes. Quem me acompanha há muito tempo aqui no Instagram, e na época que eu era mais ativo no Facebook, que eu peguei abuso do Facebook, já me viu elogiando o ministro Celso de Mello várias vezes. Eu discordo de muitos pontos do ministro Celso de Mello, mas eu tenho que reconhecer a profundidade técnica do ministro Celso de Mello. O fato de você não concordar com uma pessoa não lhe permite denigrir a pessoa. O pior argumento que um jurista pode ter é o chamado argumento ad hominem. Você que é um jovem jurista aí, fica a dica. O pior argumento que um jurista pode ter é o argumento ad hominem. Você não é capaz de combater as ideias dele, você ataca ele. Eu discordo de alguns posicionamentos do excelentíssimo ministro Celso de Mello, mas ele é um grande jurista, um grande constitucionalista. É um cara de um conhecimento ilibado ao extremo, ao extremo. Bom, a decisão é dele. E é óbvio que o conhecimento dele assim ultrapassa demais o meu. Eu sou uma formiguinha perto do conhecimento daquele homem. Se fosse eu rejeitaria. Eu não acataria, eu indeferia o pedido de instalação de inquérito. Porque só vai complicar mais a situação e vai chegar infrutífero por dois lados. Porque é uma briga política e não uma briga jurídica. Mas, se o ministro Celso de Mello receber, e a decisão é dele, se ele receber, eu tenho certeza que ele vai receber com um fundamento jurídico que sempre lhe foram pertinentes, certo? Que sempre foram pertinentes. A Polícia Federal vai diligenciar e essa diligência da Polícia Federal me parece que vai ser infrutífera. Porque as pessoas estão discutindo o direito pela interpretação que o Jornal Nacional faz. Meu amigo, desculpe. Eu vi gente dizendo os prints são ilícitos. São provas ilícitas. Prova de quê que não tem processo? Como é que você vai discutir ilicitude de provas se não tem ação penal, macho? Eu vi gente falando em teoria dos frutos da árvore envenenada de uma reportagem de televisão. Tu é jurista ou analista de jornal? Então não tem. E ainda que houvesse ação penal, eu não vejo ilegalidade nenhuma, nem de um lado nem do outro. Não há demonstração de crime na apresentação dos prints e não há crime na apresentação dos prints. Se é moral ou imoral, eu não posso fazer nada. A discussão não é minha nesse ponto. Então, se o ministro Celso de Mello receber,
A Polícia Federal vai diligenciar e você vai ter um fato político. Mas eu acho muito pouco provável a casa cair para alguém por crime. Acho muito pouco provável. Por quê? Porque depois tem que ter denúncia do Procurador-Geral da República. E assim, esse inquérito leva tempo, se ele for instaurado. E a gente sabe que no Brasil de hoje, tempo é uma coisa que muda o foco. Se você parar para pensar, até quinta-feira da semana passada, o foco era a Covid. Ninguém lembra mais da Covid. O povo nem sabe se teve hoje entrevista do ministro da Saúde. Até quinta-feira passada, o ministro da Saúde era a pessoa mais importante do país. Ninguém nem lembra dele. Então, um mês, 2 para frente, me parece que esse inquérito se tornará inócuo. É por isso que agora eu insisto, eu sou um mucunho, um chato do pior do sonho. Celso de Mello é um dos maiores constitucionalistas desse país. Celso de Mello é um dos ministros mais probos desse país. Celso de Mello é um dos ministros que você pode não concordar com as decisões dele, mas notoriamente as decisões dele são jurídicas, não são políticas. Eu não aceitaria a instauração desse inquérito, nem contra Moro, nem contra o presidente da República. Eu enxergo como uma briga política, deixa os cabas matar para lá politicamente, não vamos envolver o direito penal, que é a última raça. Mas, se houver a instauração do inquérito, eu acho muito pouco provável, mas muito pouco provável mesmo, que esse inquérito chegue a elementos probatórios suficientes para o oferecimento de denúncia de um lado ou de outro, seja contra o ex-ministro Moro, seja contra o presidente da República, e ainda mais que isso permita o desenrolar de uma ação penal. Porque é um fato político que tende a mudar com o tempo. Não vou lembrar o nome do político agora, é um político cearense, ele dizia certa vez que política é feito nuvem. Se está olhando para um lado agora, amanhã já está em outro canto completamente diferente. Mas usar o direito penal nesse momento não me parece razoável. Certo? Não me parece razoável. Mas quem vai decidir é o ministro Celso de Mello. Giovanni, a moralidade, a imoralidade, o fato político, eu não discuto isso. Muito menos aqui no perfil. Eu discuto, às vezes eu dou minhas opiniões políticas no PLGG sarcástico. Certo? Mas aqui não. Porque eu acho que não tem crime nenhum dos dois lados. Eu acho, minha opinião pessoal, com todas as vênias a quem pensar em sentido contrário, mutatis mutandis, ou seja, se mudar a realidade pode-se mudar a opinião, eu acho que nem tem crime do Moro, nem tem crime do presidente da República. Pelos fatos já anteriormente analisados na live passada e nessa. Bom, crianças, essa é a minha contribuição. Eu sou professor, eu sou jurista, sou professor, escolhi ser isso, então essa é a minha contribuição para o momento. A análise que eu posso fazer para o momento, usando as minhas ferramentas de trabalho, que é o direito penal e o processo penal, enquanto professor, que é o que eu sou. Se você não concorda com as minhas ideias, eu agradeço demais você ter ouvido. Se você concorda com as minhas ideias, eu agradeço demais, mas eu vou repetir o que eu falo em toda live. Ninguém é o senhor absoluto da verdade. Ninguém. O Josival está perguntando se tem crime de responsabilidade. Não, aí é que não tem mesmo. É tanto que o PGR nem falou em crime de responsabilidade, porque crime de responsabilidade não tem nada a ver com o Código Penal. A imputação é de crime comum. Crime de responsabilidade é outra coisa completamente diferente, foge completamente do escopo. Quem falar para você em crime de responsabilidade não sabe o que é crime de responsabilidade. Você vê alguém dizendo assim, o presidente da República cometeu o crime de responsabilidade. Pode parar de ouvir essa pessoa, que essa pessoa não entende nada de direito penal. Porque a pessoa confundir crime de responsabilidade com crime comum não pagou penal 1. Teria que pagar pelo menos penal 1 para saber essa diferença. Bom, é o que eu sempre faço questão de dizer nas minhas lives. Eu não sou o senhor da verdade. Eu sou puto com aquelas pessoas que chegam dizendo assim, olhe, é assim e quem pensar em contrário precisa de terapia. Eu escutei gente dizendo isso semana passada. Quem pensar de forma contrária ao que eu penso, vá para uma terapia. Bicho, ninguém é alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, não. Cada um tem sua opinião. E claro, nós temos grandes juristas que prolatam a sua opinião com base na leitura, mas não sai da cabeça, das vozes da minha cabeça. Mas escute todas as vozes para formar a sua. De novo, escute todas as vozes para formar a sua. Não acredite em mim, escute quem pensa diferente do que eu penso e forme a sua opinião. Porque um jurista que não quer ser um livre pensador não merece ser jurista. Ok? Beleza? Se você gostou dessa live, dá o print, me marca, eu vou repostar nos stories. Manda para os teus amigos aí, se você acha que mais gente precisa ver essa live, divulga. E se der, eu vou botar no meu canal no YouTube, mas ele fica salvo aqui durante 24 horas. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.